Graça e paz, amada igreja do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Nós estamos na casa de oração, amém? Vida abundante. Eu quero falar com você rapidamente sobre descansando nas promessas de Deus. Quantos querem descansar aqui, descansar em Deus aqui? Quantos estão precisando descansar em Deus aqui? Levanta a mão. Essa palavra descansar, às vezes, nós não conjugamos mais esse verbo descansar no nosso meio, né? Abre a boca, né? Está com sono e está cansado dia a dia, aquela coisa, a gente não consegue parar, a gente não consegue respirar direito. Que coisa estamos vivendo. Mas aquilo que Paulo diz aí, não, o quê? Andeis ou ficais preocupados com alguma coisa, mas em tudo sejam conhecidos diante de quem, igreja? Diante o quê? Diante de Deus, os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Olha o verso 7. E o que mesmo? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo escreve essa carta a essa igreja no momento que ele estava preso, um momento de cárcere, um momento de prisão, de sofrimento. Mesmo diante das dificuldades, Paulo então direciona essa carta aos crentes dessa igreja e leva para eles uma palavra de esperança. Eis que eu e você estamos aqui debaixo de uma palavra de paz e de esperança nessa noite. Alguém concorda dizendo um amém? A paz de Deus para mim e para você hoje. A renovo de Deus para mim e para você. Você pode dizer um amém? Paulo fala, olha, mesmo diante as dificuldades, mesmo diante o tempo de ansiedade, vocês podem viver uma alegria que vem do Senhor. Mesmo diante a prisão, nós podemos viver uma alegria no Senhor. Paulo encoraja a esses irmãos a não viver e a não ser dominado pela ansiedade. Obrigado, Shirlane, isso é uma benção. Obrigado. Eu e você, nós não podemos viver dominados pela ansiedade, pelas preocupações, mas ele entrega 3 coisas aqui: a oração, a súplica e a ação de graça. Volta lá o verso 6 aí, projeta novamente. Verso 6 para nós lermos juntos. Vamos ler juntos? Tem alguém comigo aqui? Tem crente aqui nessa noite? Tem crente aqui? Amém. Vamos lá no telão. Não fiquem vamos lá, oração, repita forte, oração, súplica e ações de graças. Paulo ensina e ele refere essas 3 palavras importantes aqui. A oração refere-se a uma conversa, a uma intimidade com o Senhor. Estamos aqui desde as 19h15, orando ao Senhor, apresentando ao Senhor as nossas orações. Oração é falar com Deus. Não existe uma receita de bolo, uma fórmula de assim é a oração correta. Não, oração é falar com Deus. Você pode repetir com você: oração é falar com Deus. Pessoal da mídia, coloca para mim, retorno aqui para mim, por favor. Sumiu aqui. Repita mais forte: oração é falar com Deus. E pastor, e súplica? Súplica é um pedido intenso e específico.
Súplica é um pedido intenso e específico diante do Senhor. Nós precisamos também ser específicos como oramos e como pedimos. Paulo fala: olha, vocês não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas, contudo, se houver entre vocês preocupações e ansiedades, leve diante de Deus através da oração e através da súplica. Seja intenso e específico. Apresentar diante de Deus aquilo que está aqui dentro, de uma forma transparente. Chegar diante de Deus e arrancar as vestes da religiosidade, da preocupação. Olha, eu estou aqui, Deus, como teu filho, e o meu coração está assim hoje. Meu coração está ansioso, meu coração está orgulhoso, meu coração está rancoroso, meu coração está cheio de coisas. E colocar diante de Deus um pedido intenso e específico. E a última coisa é ação de graças. Gratidão. Ação de graças nos leva à questão da gratidão, reconhecendo a bondade de Deus, reconhecendo a fidelidade de Deus, mesmo antes da resposta. Glória a Deus. Mesmo antes da resposta, mesmo antes da cura, mesmo antes da provisão, eu preciso apresentar ao Senhor em ações de graças. E a paz, pastor? E essa paz que Paulo fala no verso 7, que excede todo o entendimento humano, que paz é essa? Eu preciso de paz. Quantos precisam de paz aqui? Eu preciso de paz. O mundo precisa de paz. A paz, primeira coisa, a paz vem da confiança em Deus. Você confia em Deus? Responda para você. Isaías, capítulo 26, no verso 3, 26, 3. Olha o que diz a palavra. E essa palavra foi uma palavra que Deus me deu há 8 anos atrás. E quando eu e a Thaís decidimos, pelo ministério pastoral, Deus falou de forma audível ao meu coração essa palavra, e de vez em todas, Ele me leva de novo a essa palavra, para relembrar aquilo que Ele afirmou ao meu coração. Tu, Senhor, é o Senhor, amém? Ele conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que levam a sua vida, uma vida confiante nas promessas de Deus, Deus conserva em nós a paz dEle. E a paz verdadeira, meus irmãos e amigos aqui, igreja do Senhor, não vem da ausência de problemas. A paz verdadeira, ela vem da presença de Deus. Nós só encontraremos a verdadeira paz na presença de Deus. Nesse tempo, fortaleça a sua confiança em Deus. Lembre-se daquilo que Ele já fez antes. Outras coisas de Deus. Deus já fez algo aqui na vida de alguém? Deixa eu ver aqui, levanta a mão. Tem milagre aqui nessa noite? Tem provisão aqui nessa noite? Tem resposta de Deus aqui? Nós possamos nessa noite relembrar aquilo que Deus fez, e a nossa confiança esteja novamente nele. Nós possamos substituir a nossa preocupação através da adoração e através da gratidão. Substitua a preocupação pela adoração e gratidão. Segunda coisa, já caminho para o fim, a paz que vem da oração e a entrega. Uma paz que vem da oração e da entrega. Mateus 11, 28, diz assim a palavra: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Há uma chamada de Deus para mim e para você nessa noite. Vinde a mim. Quem está chamando nessa noite é Jesus.
Entrega. Vem até mim e entrega. Vamos parar de carregar esse peso, esse fardo, essa culpa. Mais um dia não, é noite de entregar para o Senhor. Praticar a oração constante. Lançar diante de Deus todas as nossas preocupações. 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre quem, igreja? Tem alguém comigo aqui? Sobre Ele quem? Jesus. Todas as nossas ansiedades. Porque Ele cuida de nós. Deus cuida de você, amém? Pega na mão dessa pessoa, aperta ela até estralar o dedo dela agora, até estralar o dedo. Fala assim, ó, Deus cuida de você. Não, você ainda não estralou o dedo dela não. Fala assim, ó, Deus está cuidando de você. Aleluia. Mantenha o coração grato e confiante no Senhor. E antes de encerrar, tem um testemunho que nós vamos ouvir agora. Cadê o testemunho? Cadê, Edilane? Sobe aqui, corre aqui. Diante todas as coisas, possamos orar e entregar para o Senhor. Entregar para o Senhor as nossas preocupações, trocando essa ansiedade pelo refúgio dEle. Precisamos entregar para o Senhor, né, Dilane? Precisamos entregar. Testemunho para a igreja. Boa noite, igreja, a graça e a paz. Eu vim hoje compartilhar com vocês algo que aconteceu na minha vida recentemente. Assim como já dei outros testemunhos. E assim, todo mundo já ouviu falar do poder da oração, assim como o pastor falou aqui. E mesmo a gente ouvindo falar, muitas vezes, dependendo de algumas situações, principalmente quando entra enfermidade, e em especial quando é com os nossos filhos, para quem é mãe e pai, sabe que é muito difícil. Às vezes as tribulações, as aflições são tão grandes que as orações que a gente faz parece que não tem sentido. Parece que as orações ficam vazias, a gente se sente vazio, né? Só porque não é bem assim. E no mês passado, por uns 20 dias, a gente passou algumas enfermidades na minha casa, com os meus filhos, com meu esposo, comigo. E naquele momento ali eu estava me sentindo perdida, né? As minhas orações parece que não estavam sendo ouvidas. E mesmo Deus já tenha feito tanto na minha vida, tanta coisa por oração, eu falei, Jesus, como que está acontecendo? E aquilo ali eu me questionava e a aflição ia tomando conta de mim, ia me sufocando. E nesses 20 dias, período de ir no médico aqui, tive que ir para Goiânia com o meu pequeno, 1 ano e 6 meses, e deixei a minha outra aqui. Ao entrar no consultório, a professora liga, desesperada, que ela estava com quase 40 graus de febre na escola. Eu em Goiânia, não podendo estar aqui, não podendo fazer nada, aflita demais por estar lá. Eu falei, agora? Liguei para minha irmã, para que pudesse buscar, dar medicação. E a aflição ia tomando conta de mim, que ia me sufocando. Saí do consultório, falei, agora vamos já para casa, porque preciso cuidar da outra também. Porque a gente quer mãe desse jeito, quer abraçar os filhos, quer estar perto. E eu não podia estar ali. E ali, entrei dentro desse carro, não paramos para o almoço, viemos embora. E a aflição ia apertando e meu peito doía. Era uma dor, sim, o coração doía. E eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor está vendo a minha aflição. Eu não posso estar lá com ela, eu queria estar. Eu sei que ela está em boas mãos, está com a minha mãe, tudo, mas eu queria. Mas o Senhor pode ir lá. E chorando dentro do carro, falei, Senhor, o Senhor vá lá. Tira a febre para mim, porque eu sei que o Senhor pode. E a gente na estrada, na rodovia, tem sinal, tem horas que não pega sinal. E minha irmã sempre mandava mensagem, olha, a febre não está baixando, não está baixando. E cada vez que chegava um áudio, eu ficava agoniada. E na hora que eu fiz essa oração, chorei. E passou 15 minutos exatos, que eu olhando sempre no celular, pegou um sinal, mais um áudio. Eu falei, meu Deus, 15 minutos vai falar que a febre não baixou.
E mesmo assim, eu orando, e ela me mandou mensagem: nega, a febre baixou, ela já está brincando, já até almoçou, está tudo bem, pode ficar tranquila. Naquele momento, meu coração se encheu de alegria, que aquela mistura, eu falei: Senhor, muito obrigada, eu sei que o Senhor esteve lá, eu sei que o Senhor cuidou lá, mas eu vou para casa porque eu vou fazer o procedimento que tem que ser, de levar para o médico. A gente veio para casa, tudo, levei para o médico, tudo, e naquele momento eu entendi que eu tinha de confiar, porque a aflição era tão grande que eu não estava confiando. E vim para casa para a gente cuidar, continuei cuidando, e eu mudei o jeito de orar. Falei: Senhor, está nas tuas mãos, porque agora eu vou descansar, porque quem vai fazer é o Senhor. Assim como o Senhor me mostrou de novo que pode fazer, o Senhor vai fazer na cura dos dois, porque estavam os dois enfermos. E passaram mais uns dias, eu lá no meu trabalho, e chegou uma pessoa e me deu um abraço e me disse: receba. Eu abracei a pessoa, falei assim: recebo. E ao receber esse abraço, eu senti uma unção que vinha da minha cabeça aos pés. Naquele momento eu sei que Deus tinha algo para mim, só porque eu não sabia o que era, mas eu recebi de coração. Chegando em casa à noite, meu pequeno deu uma febre, dei a medicação, ele dormiu. Ao acordar, ele estava tão molhado de suor, que eu tive que trocar a roupa de cama, roupa dele. E ao trocar, o Espírito Santo falou para mim assim: a cura que você precisava, você recebeu naquele abraço. E mais uma vez eu glorifiquei ao Senhor, eu falei: Senhor, o Senhor nunca me abandonou. O Senhor me perdoa por às vezes eu sentir abandonada, mas o Senhor nunca me abandonou. E daquele momento ali, o processo foi passando, e hoje, para a honra e glória do Senhor, a minha família toda está curada, e eu creio, porque eu acreditei, eu confiei, eu descansei, porque eu precisava disso. Porque às vezes a aflição é tão grande que a gente não descansa, mas o Senhor pede: ora, descansa, porque a oração tem muito poder, muito, principalmente aquele justo que ora com o coração, ele vem para poder estar aqui com a gente. Esse eu queria compartilhar com vocês e convidar vocês, diante de qualquer situação, ore, confia, entrega, porque Ele vai fazer, independente de qualquer coisa, por mais doído que seja, porque lidar com enfermidade não é fácil, mas Ele pode todas as coisas. Amém? Repita assim: ó, eu preciso descansar e confiar. Última coisa, nós encerrarmos para nossos lares. E essa paz, pastor, que excede todo entendimento, que paz é essa? João 14, 27. João 14, 27. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. O mundo às vezes nos oferece uma paz, e é uma paz momentânea, é algo paliativo, é instantânea, como um sorrisal na água que dissolve e some e acaba. Mas a paz que Deus nos dá, nos leva a um lugar de tranquilidade e confiança. Confie em Deus, Ele está no controle. Você pode repetir bem forte e alto: Deus está no controle. Caminhe nesse tempo em obediência e viva o propósito de Deus para a sua vida. A abundância de paz é alcançável neste tempo e neste lugar. Ter abundância de paz é possível. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Mas precisamos confiar e descansar no Senhor. Faço uma pergunta, você pode se colocar de pé para nós adorarmos ao Senhor e orarmos ao Senhor. Faço uma pergunta: o que tem tirado a sua paz nesse tempo? Responda para você. É uma situação de enfermidade? É uma situação financeira? O que tem tirado a sua paz? É a primeira pergunta.
Responda para você. Segunda pergunta: nós estamos dispostos a entregar isso nas mãos do Senhor e descansar nele? É outra pergunta. Se a louvor vai cantar uma canção e você vai responder para você essas duas perguntas: o que tem tirado a sua paz? E se você está disposto a entregar nas mãos do Senhor e descansar nele? Feche seus olhos. Coloque a